e me ajudem sempre a lembrar disso, né? Para não perder material dos colegas, coisas assim, porque a gente esquece direto. Agora estamos gravando. Que mais? Sim, seja bem-vindo, aluna da fisioterapia, às vezes tem da dança, da físio. As primeiras aulas, elas vão ser repassadas, tá? Elas vão, na verdade, eu vou começar o assunto pelos princípios do treinamento e ali nós vamos discutir novamente os conceitos. Então, quem perdeu as primeiras aulas, eu sugiro que peguem material com os colegas, tá? Mas de qualquer jeito, vejam com os colegas, assim, mas foram poucas aulas no fim das contas, tá? Era uma parte de conceituação que também não vai ser um grande problema, porque eu vou voltar a falar sobre isso. Pessoal, eu vou agora começar a aula, o conteúdo. Lembrem que todo o conteúdo está no Moodle. Então, quem tem problema com acesso ao Moodle atualmente, peçam para algum colega o acesso aos arquivos. Ali tem os arquivos importantes, onde tem o plano de ensino, tá? E algum arquivo, acho que sobre a escolha dos artigos, tem uma lista de artigos que não podem ser usados. Ali vão ter todas as aulas com os convites do Zoom, tá? O que mais? Os arquivos importantes, os planos de ensino e os slides de aula, tá? Os slides de aula também estão no Moodle, tá? É um item ali bem na cara ali da página. E lembrem que no Moodle nós aglutinamos turmas, então vai ter uma turma ali, treinamento físico, turma U, tá? Então você tem que procurar por essa, é onde vai estar o material. Nós recebemos uma bolsa de monitoria por causa do número de alunos, mas eu ainda não escolhi o aluno e ainda vamos ver como nós vamos trabalhar. Nós vamos ter essa ferramenta também, um aluno que vai nos ajudar a organizar algum material para facilitar um pouco essa situação, a admitir. E aí, durante a minha aula, será que eu consigo admitir? Essa é uma questão boa, nós vamos testar hoje. Mas para não perder tempo, eu vou começar a aula compartilhando a minha tela, tá? Vou só botar em modo de apresentação aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Admitir, ó, já apareceu mais um retardatário. Testando. Estou ouvindo. Perfeito, André. Pessoal, lembrem... Diga, André. Apesar da aula ser agora online, né? Ela vai ser mesmo assim gravada? Vai estar gravada, tá? Todos os arquivos vão ser enviados para o meu canal do YouTube e os links das aulas vão ser colocados no Moodle. Vai ser a maneira de vocês acessarem, vai ser pelo Moodle. Tá bom, então. Obrigada. Nada. E, gente, claro, só um aviso, tá? Liguem o microfone sempre que quiserem falar, fiquem à vontade, mas quando não falarem, desliguem, né? Lembrem ali de clicar em cima do microfone para mutar eles, né? É o verbo esse terrível aí que eu estou escutando o pessoal falar. Então, tratem de mutar seus microfones, deixar mudo. Vamos lá, share screen e vamos ver o que acontece. Tela, basic, advanced. Eu gosto do advanced. Porção. Pessoal, alguém liga aí o microfone para me dar um retorno se nós vamos conseguir fazer o que eu quero aqui, que deixar no modo de apresentação. Vocês estão vendo? Foi para o modo? Obrigado, já vi o retorno aí da Gabi. Tá, aí eu tenho que saber passar. Será que dá o barulho quando dá meus erros? A primeira aula que eu dei lá no curso de caminhada nórdica também foi engraçado para os italianos, né? Eu não sabia passar e dava esse barulho. Um barulho de eu tentar passar o arquivo. Agora foi. Descobri. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos falar sobre treinamento físico, voltando a conceitos iniciais da disciplina. Tá? O objetivo da aula de hoje é falar sobre princípios do treinamento físico. Tá? Nós vamos discutir os princípios em base de uma linha mais
mais usada pelo Weineck, no livro dele Treinamento Ideal, onde ele define os princípios, todos baseados sobre o princípio da adaptação e alguma particularidade sobre esse aspecto da adaptação. Então, o aspecto da sobrecarga, da individualidade, da especificidade, da continuidade e da variabilidade do treinamento físico. Durante essa parte do conteúdo, nós vamos discutir também os conceitos básicos da disciplina que nós vimos lá nas primeiras aulas e que eu imagino que vocês não lembrem mais de quase nada, tá? Mas a gente discutiu lá conceitos básicos de adaptação, treinamento, a curva de supercompensação do treinamento físico. Nós falamos sobre volume, intensidade e carga, né? A relação com sobrecarga, né? Nós definimos algumas coisas. Então, nessa aula e na próxima, nós vamos discutir um pouco os princípios e aí vamos acabar discutindo também esses conceitos, tá? Então, vamos lá. O primeiro princípio do treinamento físico é o princípio da individualidade. Aqui é uma figura inicial que é uma figura de um artigo de base que nós usamos lá no início do semestre também. Para os alunos novos, eu vou adicionar isso aí, mas é um artigo do Hexteden que vocês vão encontrar, publicado na Frontiers in Physiology, onde ele tem, na verdade, ele coloca um artigo onde ele trata das características de um treinamento, de um estudo de intervenção em treinamento físico. Então, ou seja, quando eu for estudar o treinamento, ou seja, eu vou ter que aplicar na realidade um treinamento físico sob o olhar científico, estudando algum aspecto da fisiologia, da biomecânica, do desempenho, quais são as regras que eu tenho que respeitar por se tratar de um estudo da área de exercício e treinamento. Tá? E nessa figura ele faz uma simplificação, ele faz um resumo de todos os princípios do treinamento. E ele coloca uma opinião dele, que isso não é uma unanimidade de todos os autores, mas ele traz ali uma questão de conjuntos da matemática, né? A individualização englobando o todo. E aí um aspecto do treinamento ligado a outro princípio do treinamento, que é o da especificidade, que é aquela palavra que não sei se você lembra da piada sem graça, mas que é difícil da gente falar quando está bêbado. O princípio da sobrecarga, onde vão aparecer as características de treinamento, e depois princípios mais secundários, mas que eu julgo que são tão importantes quanto, tá? Que é o da reversibilidade, que está na ideia ali da continuidade, é o outro lado da moeda. Nós vamos falar de cada um deles agora. Esse aqui é só um resumo. E depois outros aspectos que são muito básicos. Por exemplo, na figura ali vocês veem o Work Rest Ratios, que significa as razões, né? Trabalho, descanso, ou intervenção, descanso, né? Que é algo muito básico. Isso está ligado às cargas de treino e periodização, né? Determinar os tempos de sessão, por exemplo, isso vai estar muito ligado à frequência de treino. Se eu tenho um treinamento de força de 4 vezes por semana, obviamente os tempos de intervalo vão ser menores em relação ao tempo de exercício do que se eu treinar, por exemplo, apenas 2 ou 3 vezes por semana. Eu vou ter mais tempo de descanso em média, durante a semana, com essa frequência de treino. Então, eu consigo ajustar isso pela frequência. O princípio da variabilidade, ali tem o variation, né? Então, a variabilidade. O princípio da progressão, que está muito ligado à sobrecarga mesmo de treino, né? Uma ideia mais de longo tempo, né? Eu tenho que ter, ao longo do tempo, novas adaptações. Ali tem um botão vermelho, que eu não sei se me deixa eu admitir. Ali tem os retardatários e conseguir. Não sei se aparece a janela Aparece a janela que eu abri aqui? Não, né? Vocês devem estar vendo só meu slide. Tá. Obrigado. Estou vendo bem o retorno aí, tá? Visual. Obrigado. Isso. Então, tá ok. Eu vou abrindo essa janela de vez em quando. Bom, gente, e vocês me veem também ou não? Eu apareço num canto da tela? Tá. Tá bom. Sim, tô vendo. E bom que eu vejo alguém aí também. Alguns estão com a tela, o vídeo aberto, pelo menos eu não estou, parece sempre estou falando para as paredes. Mas olha só, gente, voltando então para o conteúdo, vamos falar do princípio da individualidade. Aqui tem um link do artigo, tá, do Hexteden, tá, que é bem interessante que vocês leiam como aprofundamento, tá no slide da aula. E vamos falar do primeiro princípio, da individualidade biológica. Esse princípio ele vai nos indicar que, devido às características genéticas, né, nossas, de cada pessoa, mais
a experiência nossa com o ambiente, que está muito ligado ao nosso fenótipo, se a gente fosse falar numa linguagem mais essa da genética, mas que, entre outras palavras, para o treinamento, que é importante, nossas experiências, né, ao longo do tempo, elas vão garantir essa individualidade biológica, que significa o seguinte, que qualquer treino que eu dê, por mais controlado que eu dê, as respostas vão ser sempre individuais, né? E a gente tem que pensar nesse princípio do ponto de vista agudo e do ponto de vista crônico. É importante ter essa visão desses dois aspectos. Agudo significa o seguinte, que quando eu dou uma carga, né, eu coloco o meu aluno a correr a 10 km por hora, não adianta, eu posso ter alunos gêmeos com experiências muito parecidas, onde se criaram num mundo super controlado, tá? Que lá na área do treinamento se usava muito lá dizer, por exemplo, onde foi criado esses princípios, em boa parte, que foi no mundo comunista, onde muitas vezes o aluno era recolhido da sua família e o Estado treinava ele numa situação super controlada. Mesmo nessa condição, tendo dois indivíduos gêmeos que passaram por condições de experiências ambientais muito parecidas, mesmo assim, quando eles forem colocados a correr a 10 km por hora em duas esteiras ao mesmo tempo, as respostas fisiológicas deles vão ser um pouco diferentes, não vão ser exatamente iguais. Tá? Claro que a história pregressa vai nos indicar que as variações não vão ser muito grandes. Se esses caras treinaram do mesmo jeito, as respostas vão ser mais ou menos parecidas, mas não iguais, elas vão variar um pouco. Então, daí vem a necessidade, por exemplo, do controle individual de cargas. Né? Daí que vem, bom, eu tenho que, por exemplo, controlar a frequência cardíaca durante o treino dele, né? Mas não só isso, eu tenho que também saber qual é o percentual da frequência cardíaca máxima que esse cara está trabalhando no treino, né? E mesmo controlado isso, digamos lá, eu fiz os cálculos de Carbonen usando até a equação de reserva lá da frequência cardíaca e sei que os dois estão agora correndo não a 10 km por hora, mas eles estão correndo a 60% da frequência cardíaca máxima. Tá? E sei que isso, eu controlei até os limiares ventilatórios. Eu sei que os dois estão a 5% abaixo do seu limiar ventilatório para a corrida. Ou seja, uma situação extremamente controlada. Mesmo assim, o princípio da individualidade biológica vai dizer que eu devo dar atenção também ao longo prazo. Né? Então, num primeiro momento, o agudo, no dia, né? O princípio da individualidade vai nos dizer que eu tenho que controlar esse treino individualmente, como eu comentei para vocês com o exemplo da frequência cardíaca, mas também ele vai dizer o seguinte, que mesmo tudo controlado do ponto de vista agudo, ao longo do tempo, as adaptações, aí ao crônico, elas também vão ser individuais. Né? Ou seja, isso vai dizer o quê? Ah, professor, então não adianta treinar porque é uma várzea. Não, não é isso. Né? O que vai nos dizer é que eu tenho que, o princípio da individualidade biológica vai nos dizer que eu tenho que também controlar o que vai acontecendo ao longo do tempo com esse aluno, como ele vai respondendo. Né? E aí vem o termo que nós falamos também lá no início do semestre, que era os responsivos ou não responsivos. E até os responsivos negativos, que é uma adaptação negativa, um cara que sofre um treino e piora, digamos, que é muito mais raro acontecer. Mas, de qualquer jeito, os responsivos e não responsivos, que é o mais comum em treino, eu também tenho que olhar isso. Né? E também a genética e a fisiologia, de modo geral, vai nos dizer, vai nos garantir que tem gente que se adapta de forma mais fácil ou em maior intensidade do que outros, sobre vários aspectos. Por exemplo, treino de força. Eu brinco com meus colegas do treino de força. Né? Eu não vou falar em nome do professor que termina o sobrenome em Adore, né? Mas eu não vou dizer o sobrenome dele, que está há muito tempo tentando aumentar sua massa muscular. Né? E tu vê que com todo o estudo que ele tem, né, uma referência, ele ainda está no caminho, tentando responder essa questão difícil para ele. Né? Bom, é um exemplo. Né, de uma característica que tem mais dificuldade, e a gente vê isso no dia a dia do treino. Né? E é importante que, ao menos, a gente tenha noção dessas dificuldades. Hoje, a área do treinamento ela ainda engatinha sobre essas questões do responsivo ou não. Nós sabemos muito mais são as respostas médias. E mesmo em algumas situações, nem as médias. Mas, em geral, nós sabemos muita coisa que acontece em termos médios. Ah, se eu faço tanto tempo, eu tenho tal adaptação.
mas é média. A gente sabe que varia tudo, porque o princípio da individualidade nos indica isso. Agora, muita gente, temos que lembrar também que muita gente, quando ouve isso, diz, bom, então não adianta, tem que ir tudo no feeling. Não, não é isso, é o contrário. Eu tenho que me deter sobre o que a ciência faz, sobre as ferramentas que eu tenho, sobre os controles de carga que eu posso fazer ao longo do tempo. Eu tenho que registrar, eu tenho que comparar ele com ele mesmo ao longo do tempo. Eu tenho que ver a assiduidade dele sobre o treino para entender como é que essas respostas individuais vão acontecer, também do ponto de vista crônico. Tá? O princípio da individualidade vai nos dizer isso. E a gente tem uma série de características metabólicas, oxidativas, né? Também sobre tipos de fibras, que é um bom exemplo de livro de treinamento, nos indica sobre isso, né? Que dependendo da distribuição de fibras que eu tenho, alguns grupos musculares importantes para a minha atividade, eu vou ter respostas mais ligadas a atividades de resistência ou de mais longa duração, ou melhor para atividades de mais curta duração, onde envolvem mais potência máxima ou força máxima, né? Tudo isso está dentro dessas regras da individualidade biológica, que como mensagem nos indica isso, que todos os métodos de treinamento são métodos baseados em probabilidades que a gente chama de frequentistas, né? Ou seja, eu tenho uma maior frequência de casos de respostas boas se eu treinar com tais cargas. Então, eu tenho que seguir os princípios, as cargas de treinamento dadas pelo método de treinamento. Só que eu tenho que ter atenção, porque essas respostas são individuais. Então, elas podem variar também. Tá? Muito bem. Continuando, princípio da sobrecarga. Aí nós vamos falar de coisas que têm a ver com os conteúdos iniciais da disciplina. Sobrecarga, fenômeno geral da adaptação ao estresse, né? É essa sobrecarga, ou seja, ela indica o seguinte, que eu tenho que dar uma carga que o meu organismo não está acostumado a receber para gerar uma adaptação, para gerar o desequilíbrio no sistema, para eu quebrar a minha homeostase também. Isso se fala muito em fisiologia, né? E a partir desse estímulo eu vou ter uma resposta que é, num primeiro momento, aguda durante a sessão, durante a intervenção, mas também uma adaptação ao longo do tempo, né? Eu vou ter uma memória ali celular e sistêmica que vai indicar que meu organismo vai se preparar melhor para uma nova carga. E daí que vem o exemplo que eu dou, que o Cruel usava, que alguns alunos lembram, que fizeram a disciplina com ele, mas se bem que agora, como está aposentado, menos ainda, que era a situação da lei do menor esforço. Ele pegava um aluno e empurrava violentamente o aluno sem ele esperar, deixava o cara em pé, daqui a pouco dizia, e aí, tá pronto? E o cara não entendia o que ia acontecer, ele dava um empurrão no cara, e o cara quase caía lá na parede. E aí, o que acontece? Era um estímulo que tinha gerado muito desequilíbrio naquele organismo. Era uma analogia, né? Assim, por assim dizer. Bom, o que acontece? Num segundo momento, ele dizia, e agora? Vamos lá. E não falava muita coisa, mas o cara já estava preparado, porque ele sabia, ó, esse velho aqui quer me empurrar. Opa, desculpa, corta essa parte. Ainda bem que dá para editar os vídeos, né? Bom, e aí, no segundo empurrão, o desequilíbrio era menor, porque o cara já estava pronto, ele botava o pé antes e tal, o que esse cara quer fazer comigo? Então, o empurrão não era tão forte. O que acontecia? Ao mesmo estímulo, o organismo já se preparava melhor para aquele desequilíbrio, né? E é isso, de forma comparativa, metafórica, que acontece no treinamento, né? Eu gero adaptações e meu organismo vai se preparando para as próximas. Ele vai dizendo, bom, eu recebi tal desequilíbrio e isso vai me gerar uma nova adaptação, né? E só que eu tenho que estar mais pronto para manter minha homeostase, para esse desequilíbrio não ser tão alto, porque ele pode gerar também lesões, etc., do ponto de vista musculoesquelético, mas esse é um princípio da adaptação dos sistemas, né? E aí, eu tenho a curva da supercompensação. Tá? Eu tenho marcado ali a fase 1, a qualidade da figura não está boa, mas é a fase do estímulo, quando a curva cai ali, na primeira etapa. Vocês veem o meu mouse? Tá, então essa primeira fase aqui, né, que aqui está colocada a fadiga, mas nem sempre a fadiga, tem que ser uma condição necessária da adaptação, tá? Eu tenho que ter aquele estímulo, ou seja, essa é a sessão de treino, resumindo, tá? De forma muito simplista, né, que quase nunca é só uma carga durante toda a sessão, quase sempre é uma série de repetições intervaladas, com várias sessões, etc., mas aqui está simplificado,
tá? Em toda a sessão de treino, onde meu organismo ele tem um desequilíbrio e do ponto de vista da energia, os níveis de energia metabólica deles de alguma forma diminuem, tá? E aí vai depender da carga que eu vou dar, etc. Mas elas diminuem, que é isso que a curva significa. Eu gero um estresse e um desequilíbrio. Na fase 2, eu tenho a recuperação. Digamos que a sessão terminou, de forma simplista. Meu organismo começa a se recuperar, tá? De novo, ele vai se recuperar e aí vem o segredo do treinamento. Se esse estímulo tiver uma intensidade e um volume interessantes, onde eu já sei a priori que é onde eu tenho mais chance de ter novas adaptações, né, porque eu aprendi com a história do treinamento, eu tenho uma supercompensação. Meu organismo se prepara melhor, então ele não volta ao ponto anterior. Ele volta melhor, inclusive, porque o estímulo foi suficiente para gerar essa supercompensação. E esse é o segredo do treinamento e da sobrecarga, né? Eu tenho adaptações, é quando esse sistema faz isso dessa forma simplista aqui. Claro que no treino as curvas são muito mais complicadas, né? Elas são muito, o mundo real nunca é o do livro, né? Mas de certa forma é isso que acontece. Eu penso no treino de força, com aumento da força mesmo máxima, é essa a ideia. Eu recebi tanto estímulo de forças muito altas que geraram um estresse, um desafio para o meu sistema, para o meu corpo, né? Que nas próximas, meus níveis de força aumentam, depois de semanas de treino, de meses de treino. Para quê? Para quando eu receber aquela carga de novo, ela não ser tão alta para o meu organismo, né? E isso significa o quê? Adaptação ao longo do tempo. Aqui a gente está vendo numa questão de minutos, horas, talvez, né? Então esse desenho tem que olhar sempre com cuidado, porque isso aqui está muito mais ligado a uma resposta aguda, tá? Mas ao longo do tempo, essa adaptação vai acontecer. Tá? De forma mais complicada, mas ela tem que aparecer essa supercompensação para acontecer a adaptação. Tá? E outra característica, antes de passar para a pergunta, que eu vi algum ruído aí, mas antes, só para terminar aqui o raciocínio, eu tenho, ao longo do tempo, também o seguinte: se eu der um novo estímulo a determinado tempo, e esse estímulo demorar demais para ser repetido, eu vou ter o processo da involução. Né? Ou seja, que é perder aquela adaptação. Por quê? Porque o organismo não recebeu mais estímulos e ele se adapta. É a lei do menor esforço, né? É a lei do menor esforço. Que a gente vê isso até ao nível de organismo, o corpo como um todo. Se a gente deixar, a gente fica sentado durante toda a pandemia, não adianta. Se a gente não tiver estímulo externo, a gente vai ficando e daqui a pouco o sentado já cansa e a gente deita. E depois do deitado, vocês já sabem o que é, né? É cruzeta. Né? Vai para a estatística. Não, tô brincando. Mas o que acontece? Então, nós temos que ter estímulos contínuos para gerar essas adaptações. Senão, acontece involução. Um erro básico de treino é quando eu tenho pouca frequência semanal de treino, quando eu falto muito aos treinos, por exemplo, aí acontece a involução. Tá? É uma regra bem simples também de treino e os métodos de treinamento vão nos ensinar sobre o que é o correto fazer e também as respostas individuais, né? Por causa da individualidade biológica. Gabriel, era tu, né, que queria perguntar? Diga. Essa parte da supercompensação do pós-exercício, pós-estresse, tem a ver relação com potenciação pós-ativação? E no caso, eu ter ganhos supralimiares pós aquele meu objetivo daquele treino. Sei lá, faço pliometria, eu saio saltando melhor. Eu consigo adaptar e melhorar meus saltos. Tem relação com isso? Olha só, não. Vamos resumir, não, tá? A potenciação lá pós-ativação, que até saiu agora um artigo trazendo uma nova discussão sobre a terminologia. Eu sugiro que vocês acompanhem o professor Daniel Boliuzzi, é um amigo nosso aí, companheiro já de alguns anos de pesquisa. Ele, por exemplo, essa potenciação pós-ativação, a gente desenvolveu um estudo no mestrado com o BRL, com os atletas lá de alto nível do vôlei brasileiro, né? E no caso, a gente mostrou que no vôlei, tá, num caso específico, essa estratégia que é usada no processo inicial, junto com o aquecimento, até, inclusive, ela gera uma resposta que é uma espécie de supercompensação, porque a pessoa ela salta mais, tá? Com esse pré-estímulo. O pré-estímulo não precisa ser nem tão específico.
A gente usou lá o agachamento, que é uma carga lá de força máxima executada em velocidade lenta. Tá? Esses caras, depois de 80 minutos, eles saltaram mais alto. Mas isso é uma coisa que o atletismo já sabe há muito tempo, eles já fazem isso há mais de 30 anos. E os esportes coletivos estão descobrindo mais agora isso aí, e agora a ciência está tentando entender bem o porquê disso e o detalhamento disso, resumindo. Mas o que a gente viu no vôlei, por exemplo, foi que essas pessoas fazendo potenciação pós-ativação sempre antes de treinos pliométricos, depois de 8 semanas, elas não tiveram ganhos adicionais comparados aos atletas que fizeram o mesmo treino pliométrico sem a potenciação. Ou seja, ela não traz uma adaptação. Então, por isso que ela está descolada do conceito geral de treino. Tá? De novo, porque esse conceito de supercompensação é uma ideia de longo prazo. E é isso que tem sentido para o treino. Esse é o desfecho primário que o pessoal gosta de falar do ponto de vista clínico, né? E para nós em treinamento é importante. A adaptação de treino, quando eu vou falar em força, resistência, velocidade, o desfecho principal para o treinador e para os alunos é o quê? É melhorar a velocidade ao longo do tempo. E ela sempre vai acontecer quase sempre depois de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses depois. Tá? Esse é o desfecho primário. Agora, claro, esse é o primário, mas também tem aquelas coisas secundárias que também são importantes, que é, por exemplo, melhorar o salto durante o treino. Ali o treino mesmo, durante o jogo, né? Também tem isso. Bom, eles vão usar isso também, mas isso não é uma adaptação não é adaptação, isso é uma resposta aguda, resumindo, tá, Gabriel? Por isso que não é não vamos chamar de supercompensação isso, tá? Apesar de, no caso aqui, até fechar com um conceito, mas não, isso aí é uma outra coisa, isso é uma resposta aguda do treino. Tá? Obrigado. Eu vi alguém se mexendo ali, não. Tem mais alguma pergunta? Eu acho, não? Natália. Diga, Natália. Para mim não ficou claro o que seria essa potenciação, não ficou muito clara a potenciação exatamente. Potenciação pós-ativação. O PAP, tá? Eu vou chamar assim, tá? O PAP, até assim, ó, sugiro que vocês leiam, tem no Lume a dissertação do Guilherme Berriel, tá? Que é uma dissertação muito legal sobre o vôlei, que vai mostrar isso que eu resumi um pouco. Tá? Ela é uma carga, uma pré-carga dada no início da sessão, tá? Que não precisa ser específica, mas ela tem a característica de ser uma pré-carga de força máxima. Inclusive, o Berriel teve o cuidado de fazer de um jeito que pouca gente usa da maneira mais correta, que é controlando a carga ótima da potenciação e o tempo ótimo também da adaptação. Porque o que acontece? Esse é agudo, né? Ele dura alguns minutos, essa vantagem, tá? Não lembro bem do mecanismo, tá? Mas está ligado a cabeças de miosina, aumenta a probabilidade de ligações de actina-miosina, tá? Tá ligado, mas é uma hipótese também que não está super determinado. Mas o que se sabe há 30, 40 anos é isso, que se tu for para a sala de musculação e fizer alguns agachamentos bons, quando tu for para a pista fazer teus tiros ou fazer saltos, tu vai ter um melhor desempenho, só que aquilo é agudo, dura alguns minutos. E varia de pessoa para pessoa, etc. Tá? Entendi. Vamos lá. Então, o princípio da sobrecarga tem essas 4 fases, né? O estímulo, a resposta ou compensação, fase 3 de supercompensação, né? Que é o sentido da adaptação. Se quiserem marcar até com a adaptação, isso é interessante. E depois uma fase 4 ali de involução, que na verdade é uma situação de erro, tá? É uma situação onde, só para fins de exemplo, é colocado pedagogicamente. Mas é o que o treinador tenta fugir, né? Ele tenta dar o novo estímulo na fase 3, né? Esse é o que a gente tenta fazer em treinamento quando a gente quer adaptações, né? Então, aí a gente fala de carga, que a gente já conversou lá no início da disciplina, que tem a ver com os conceitos principais. A carga de treinamento, né, é o estímulo total, é o estresse total que eu dou no treino, que eu posso pensar por sessão, eu posso pensar por semana, né? Tem 2 componentes da carga que são os principais, é volume e intensidade. Tá? Nós vimos. Bom, a intensidade, ela tem muito a ver, ela tem uma forte correlação com a potência mecânica que eu gero na minha atividade, tá? Mas quase sempre eu marco ela, eu quantifico ela como frequência cardíaca,
Às vezes eu quantifico ela como velocidade. Então é aquela coisa, eu coloco o cara para correr na esteira e faço ele correr a 10 km por hora. A intensidade do exercício é 10 km por hora, nesse caso. Agora, se eu falar só dessa intensidade, eu não sei de toda a carga, porque tem outro elemento que é essencial para pensar essa carga, que é o tempo dessa carga. Eu posso correr a 10 km por hora por 5 minutos, por 10 minutos, né? Ou seja, o tempo também é importante. E aí entra a ideia do volume. O volume está intimamente ligado ao tempo do exercício. Tá? E é compreendendo esses dois aspectos que eu vou ter a ideia da carga total. Tá? Aqui na disciplina, a gente combinou lá no início do semestre, e vai continuar valendo, de que nós vamos falar sempre da carga pelas suas componentes, não como a carga total. Existem até maneiras avançadas de se determinar essa carga total. A que eu uso, que eu acredito que é o padrão ouro, inclusive, eu só trago para vocês, talvez a gente veja isso no final do semestre, que são os TRIMPs, são os impulsos de treinamento. Essa é uma das formas que é o padrão ouro de registro da carga total, para dar um número total, né? Mas, por enquanto, e na maioria das situações, é mais comum nós manipularmos as partes, nós falarmos da carga pelas suas partes. Né? Então, quando eu for aumentar a carga, o que eu falo para o meu aluno não é simplesmente aumenta a carga. Não, eu vou mandar ele correr mais rápido ou correr por mais tempo. No treino de força, eu vou aumentar aquilo que o pessoal do treino de força chama de carga, que na verdade é o peso, né? É o peso ali da barra, etc. E isso é a intensidade, isso não é a carga, na verdade. Né? Isso é a intensidade. Eu boto mais peso, mais anilha, né? Só que eu tenho que também considerar o volume para falar da carga. O volume em treinamento de força, aí não é tempo, é número de repetições, mas está intimamente ligado a tempo, obviamente. Né? Se eu faço, ao invés de 15 repetições, faço 30, obviamente o tempo desse exercício aumenta. Tá? Mas, na prática do treino, esses exercícios intervalados são feitos por repetições. Tá? É muito comum usar essa ideia de repetições para definir aí o volume, tá, desse treino. E o pessoal do treino de força às vezes calcula uma tonelagem, que eles chamam. Só vou dar um exemplo, tá? Que não é todo mundo que faz, até pouca gente usa isso na prática de treino mesmo, no dia a dia das salas de musculação, a tonelagem, que é pegar o peso, né, ou seja, a intensidade da carga, e multiplicar pelo número de repetições, tá? Ou o número de séries também, que sempre vai dar um número de repetições totais. Tá? Isso vai dar uma tonelagem. Tá? É uma unidade que pode definir carga também, tá? Mas não é tão comum. Mas só para definir isso para vocês. Então, a partir de agora, nós fazemos os acordos que eu disse lá no início do semestre. O pessoal marombeiro, que eu brinco aí, que sempre está por aí, quando chega na sala de musculação e tu pede, aumenta a carga, o que eles fazem, na verdade, é aumentar a intensidade dessa carga. Às vezes até reduz a carga total, porque depende do número de repetições. Se tu aumentar esse peso e diminuir muito o número de repetições, a carga total ela pode até cair. Então, a partir de agora, vamos fazer esse acordo. Aquilo que se fala na sala de musculação tem que ser transferido agora para a linguagem do treinamento físico. Né? Então, carga é o total. E aquele peso que o marombeiro vai chamar de carga, aquilo lá é a intensidade. Tá? Na linguagem do treinamento físico, é a intensidade. Tá? E a intensidade é parte da carga, porque tem que também considerar o volume. Tá? Um terceiro elemento aí, pessoal, nesses componentes da carga, é a densidade da carga. Porque no treino intervalado, né, eu posso lá fazer na sala de musculação, eu posso fazer um supino lá com 15 repetições com 80 quilos. Tá? Chutei lá, 80 quilogramas. Eu tenho volume e tenho intensidade desse exercício. O volume é as 15 repetições, né? E a intensidade desse exercício são os 80 quilos. Né? Mas vejam só vocês que eu posso fazer repetições disso. Eu posso fazer 3 séries de 15. Aí o volume é 45, que é 3 vezes 15. Né?
Nesse caso, pessoal, eu tenho como também manipular a carga total pelo tempo de intervalo. Eu posso fazer intervalo de 10 segundos, que eu não recupero nada, né? Vai ser bem cansativo o exercício. Posso aumentar o risco de fadiga até do exercício. Ou posso fazer um intervalo maior, ao invés de 10 segundos, fazer 30 segundos, 40 segundos. Quem vai escolher isso vai ser o método de treino, vai ser o treinador observando quais são os tempos adequados para aquilo que eu estou treinando, né? Mas certamente a carga total também é influenciada pela densidade do estímulo, que nós aqui na disciplina vamos simplificar. Nós vamos, onde estiver escrito densidade, nós vamos botar uma setinha e vamos dizer que nós vamos sempre manipular o tempo do intervalo. Quando eu falar em densidade, eu estou falando de tempo de intervalo. Tá? E aí a gente falou desse terceiro aspecto. Tem um quarto que às vezes aparece aqui, que está no slide, né? E vejam pelo tempo, ainda está com a trema, né? Então é um slide antigo, que é o quarto elemento, que é uma frequência, que na verdade não é um quarto aspecto, tá? Para alguns autores é, mas para a disciplina a gente coloca que a frequência semanal de treino tem a ver com densidade, inclusive. Tá? Então ele se encaixa especialmente com a densidade, que tem a ver com os tempos de intervalo, aqui é de sessão para sessão. E também tem o mesmo sentido. Se eu fizer pouco tempo de intervalo de uma sessão para outra, eu me recupero pouco. Eu posso começar mais cansado o próximo treino. Isso vai também interferir. Pessoal, a aula está para terminar. Eu tenho alguns segundos, tá? Eu vou parar a gravação e a gente continua na quinta-feira. Tá? Aí a gente volta aqui para a tela, eu vou parar a gravação para parar aqui o negócio, tá? E a gente continua na próxima aula. Desculpa por sair rápido assim, porque eu me perdi no tempo um pouquinho, mas a gente vai acertando, tá?